Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, vamos dar continuidade a mais uma aula sobre a vinda de Jesus em glória. Então vamos mostrar aqui mais algumas exortações a respeito da volta de Cristo em glória. Como é que nós cristãos devemos estar a respeito desse tema glorioso, né, que é a vinda de Cristo. Então, diante dessa vinda, como é que nós devemos se comportar e estar esperando a volta de Jesus. E principalmente as pessoas que irão ficar na grande tribulação. Então, as pessoas têm que estar em uma posição esperando o retorno de Jesus. Então, nós temos aí o primeiro princípio que nós devemos passar para os irmãos a respeito da volta de Jesus. Então, primeiro é que nós devemos estar em sinceridade, tanto no arrebatamento, irmão, como na volta de Cristo em glória. Então, todos aqueles que irão realmente ser salvo, que irá ser poupado da condenação eterna, eles têm que estar em sinceridade. Então, Filipenses, capítulo 1, versículo 9 e 10 diz assim: Peço isto, que o vosso amor aumente mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo até ao dia de Cristo. Então, nós devemos estar em sinceridade, tanto no dia do arrebatamento, como na volta de Cristo em glória. As pessoas que ficarão na grande tribulação, eles realmente têm que estar em sinceridade, sem hipocrisia. A palavra sincero, ele vem de sincera, sem hipocrisia, sem máscara. Então, essa é o primeiro princípio aí de exortação para aqueles que esperam a volta de Jesus, tanto no arrebatamento, como também na volta de Cristo em glória. Agora nós temos o segundo princípio, que é a santificação prática. Então, o cristão, ele tem que ser santo, ele tem que estar no processo de santificação. Existem três tipos de santificação. A primeira é instantânea, quando nós se convertemos a Cristo. A segunda é progressiva. E a terceira é a conclusiva, que se dará no dia do arrebatamento. Então vamos ler aí 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, e o versículo 23, que diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em todo o vosso espírito e alma e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então está aqui essa plenitude da santificação, que começa com o espírito, depois a alma e depois o corpo. Então todos que aguardam a vinda de Cristo, tanto no arrebatamento como na vinda em glória, ele tem que estar no processo de santificação. Na terceira verdade que nós vemos, nós temos que ter uma fé ministerial. Então, todos aqueles que esperam a volta de Cristo, tanto no arrebatamento como em glória, eles têm que ter essa fé ministerial. Principalmente aqueles que vão fazer uso da palavra do Senhor. Porque durante o arrebatamento da igreja, lógico, existem vários pregadores, pastores, que continuam tendo essa fé ministerial, aguardando a vinda de Cristo. A mesma coisa vai se dar também na vinda em glória. Grupo de pessoas pregarão na grande tribulação. Então, ele vai ter uma fé ministerial. Então, Paulo escrevendo aí na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2, diz assim: Conjuro-te, pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes, a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Então está aí
todos aqueles que aguardam a vinda de Cristo, eles têm que estar aí com a fé ministerial, principalmente aqueles que são chamados para fazer a obra da pregação da palavra, do ensinamento da palavra, a fé ministerial, tanto no arrebatamento como na volta de Cristo em glória. Nós temos aí agora a quarta exortação, que é uma obediência às ordens apostólicas. Então, os apóstolos, pela assistência de Deus, eles escreveram, eles trouxeram doutrinas, ensinamentos, mandamentos do Senhor, e que aqueles que aguardam a vinda de Cristo têm que obedecer. Aqueles que vão ser arrebatados e aqueles que serão realmente poupados ali da grande tribulação na vinda de Cristo em glória. Então, Paulo escreveu aí, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, e no versículo 13 e 14, ele diz assim: mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilato deu testemunho de boa confissão. Versículo 14. Que guardeis estes mandamentos sem mácula e repreensão, até o aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então está aí mais uma verdade, que é a obediência das ordens apostólicas. A quinta exortação que nós temos aí, nós vimos que é uma diligência, né, um cuidado e pureza pastoral. Então, Pedro, no capítulo 5 e o versículo de número 2 e 4, Pedro diz assim, a palavra do Senhor. Deus, né, falando, Pedro diz assim: apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas por voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançarei a incorruptível coroa de glória. Então, essa é uma exortação que ele faz para que os pastores, aquele que preside a obra do Senhor, ele tenha cuidado do rebanho de Deus, com muito zelo, com muita pureza, com muito amor, porque o sumo pastor há de aparecer e vai dar a eles uma coroa incorruptível. Então está aí mais uma exortação a respeito da vinda de Cristo, principalmente no arrebatamento, mas também nós sabemos que muitas pessoas serão também recompensadas na volta de Cristo em glória. Meus irmãos, a sexta exortação, nós temos aí a pureza. Então, Cristo exige que todos aqueles que aguardam a sua vinda no arrebatamento e também na vinda em glória, eles sejam puros. Então, 1 João, capítulo 3, versículo 12 e 3, diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque assim como ele é, o veremos. E qualquer que nele tenha essa esperança, purifique a si mesmo, como também ele é puro. Então, o apóstolo João, o apóstolo do amor, ele traz essa recomendação a todos que realmente aguardam a manifestação de Jesus, ou seja, a sua volta, tanto no arrebatamento, quanto na volta em glória, para aqueles que não ficar na grande tribulação, a ele se purificar. Então, bem-aventurado aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro. Agora, nós temos agora a sétima verdade, a exortação aí, que é a permanência. Nós permanecemos em Cristo, né? A firmeza em Cristo. Então, o apóstolo João ainda, no capítulo 2, do versículo 28, ele diz assim: agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, teremos confiança e não sejamos confundidos por ele
na sua vida. Então, essa exortação, ela mostra que nós devemos ficar firmes no Senhor, continuar a persistir nos princípios, nos mandamentos, está em Cristo Jesus. Então, a nós permanecermos com a nossa fé ativa na obra de Cristo, naquilo que Cristo falou, nos mandamentos de Cristo, uma permanência, uma firmeza no Evangelho, na palavra de Deus. Então, tudo isso aí diz respeito a uma permanência em Cristo Jesus. Então, todos aqueles que serão arrebatados têm que estar em Cristo, têm que estar debaixo ali das promessas de Deus, vivendo conforme a palavra de Deus, andando em espírito, fazendo a vontade de Cristo, a vontade de Deus. Então, isso é permanecer em Cristo. Então, vai aí uma exortação também às pessoas que aguardarão, com certeza, a volta de Cristo em glória. Eles têm que acreditar, eles têm que se firmar na palavra de Deus, ser pregada na grande tribulação e esperar o retorno de Cristo em glória. A oitava verdade ou exortação a respeito daqueles que realmente espera a vinda de Cristo Jesus, a sua segunda vinda, tanto no arrebatamento como também na vinda em glória, é que eles têm que estar em resistência às tentações e às provações mais severas na fé. Então, resistimos às tentações e às provações mais severas da fé. Então, em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 7, ele diz assim: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provada pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então, todos aqueles que aguardam a sua vinda de Cristo têm que ser resistentes, porque as provas vêm, as lutas vêm, as dificuldades têm, mas nós não devemos, irmãos, nos desesperar. Devemos estar firmes, constantes, resilientes, resistentes, porque essa provação ela não vai se comparar ao peso de glória que nós teremos ali na eternidade. Então, vai aí mais uma verdade a respeito da segunda vinda de Cristo, né? O arrebatamento e a sua vinda em glória. Todos nós temos que estar em resiliência às tentações e também às provações mais severas da nossa fé. Então, nós temos agora aí a nona verdade, né? Exortação. A nona exortação que Cristo traz para nós é que nós devemos suportarmos a perseguição pelo Senhor. Então, em 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 13, ele diz assim: mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Então, o cristão, ele passa por perseguições, ele passa por dificuldade, mas deve suportar, né, pelo Senhor, que nós devemos receber na sua revelação de glória muita alegria, nós devemos se regozijar. Então, vai essa exortação a todos aqueles que estão esperando o arrebatamento e que estão passando por um momento de perseguição e, lamentavelmente, pessoas que irão ficar aqui na terra durante a grande tribulação, eles vão passar também por perseguições, mas devem passar, suportar, porque haverá realmente um reino que ele espera, que ele aguarda. E por fim, nós temos agora aí a última exortação, a 10ª, que é a santidade e também a piedade. Então, o apóstolo Pedro, no capítulo 3 da sua segunda carta, versículo de número 11 até o 13, ele diz assim: havendo, pois, de perecer todas as coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardando novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Então, o cristão, ele tem que estar em santidade e também em piedade, vivendo uma vida honesta, digna,
uma vida de lealdade com o seu próximo, com seus irmãos, porque isso são qualidades, né? Ser bondoso, piedoso, isso são qualidades daqueles que irão subir no arrebatamento e aqueles que irão realmente ser salvos na grande tribulação. São pessoas que irão trilhar por este caminho de piedade, recebendo a palavra, o evangelho na grande tribulação. Então, meus amados irmãos, está aí essas 10 exortações que nós passamos para os irmãos. Devemos ser sinceros, santos, obedientes às ordens apostólicas. Nós que temos uma chamada ministerial, ser fiel a essa chamada de Deus, ter cuidado. A pureza, ser puro, né? Nós estamos firmes em Cristo, ser resiliente, ser resistente às tentações e provações, suportarmos perseguições e, por fim, ser piedoso, ser honesto, digno, ser pessoas que vivem uma santidade. Então, são qualidades aí, são virtudes, são exaltações que devemos ter, obter, permanecer para ter direito a subir no arrebatamento ou ser salvo na grande tribulação. Momento de oração, vamos orar a Deus agora. Nessa oração nós devemos pedir a Deus, já que é uma lição que mexe muito com o nosso coração, a nossa vida, então devemos pedir a Deus qualidades, qualificações, para que Deus venha nos ajudar a ser santo, a ser fiel, a ser obediente à sua palavra, a obedecer às ordens, né, apostólica, obedecer à liderança, e que Deus nos ajude, irmãos, com esse coração de ser submisso, um coração quebrantado diante de Deus, um coração obediente a Deus. Então vamos orar. Pai de amor, Santo Deus, Jesus, estamos aqui para a Tua presença e nós te pedimos que o Senhor frutifique nosso coração, nos dê o fruto do Espírito Santo, nos dê, ó Pai, um coração, Senhor Deus, que se incline à obediência, aos princípios, aos mandamentos, Senhor, aos Teus estatutos, que nós possamos, Pai, seguir avante nesse caminho, tendo as qualificações de um verdadeiro santo que será arrebatado no dia do arrebatamento, Senhor. Pai bendito, Pai eterno, nós te pedimos estas bênçãos, essa dádiva em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, boa aula, no nome de Jesus.